entrar na parte da contração muscular, que já começam os sistemas ativos da fisiologia, né? Que é a fisiologia é a ação e o porquê acontece. E aí a fisiologia já começa mais aqui quando a gente está falando de contração muscular. Primeiro a gente tem que entender a parte anatômica. O que é o músculo? O músculo, ele é um tecido. E esse tecido, ele é formado por fibras musculares. Fibras musculares são as células. Então, temos aqui um músculo. Melhor, a gente tem aqui um músculo. E esse músculo, ele é um tecido. E como qualquer tecido, é formado de células. Só que as células do músculo são assim. Cada uma dessas é uma célula. E essas células são chamadas de fibras. Dentro dessas fibras, por serem células como qualquer outras, elas têm alguns organelas. Elas têm o retículo sarcoplasmático, que é nada mais nada menos do que o retículo endoplasmático na célula muscular. Então ele recebe o nome sarco porque ela é do músculo, mas continua sendo só um retículo. E temos a mitocôndria. Como vocês já viram antes, os retículos eles têm função principal aqui na contração de armazenar o cálcio e a mitocôndria de produzir energia. Então é muito comum na fibra muscular a gente ver bastante mitocôndria espalhada pela fibra, porque elas são muito necessárias. O ATP é muito necessário na contração muscular. Então precisa que muito ATP seja produzido. Agora falando da parte contrátil, temos aqui a fibra. E nessa fibra a gente tem algumas entradas que estão perto demais dos nervos. E isso não é por acaso. Os túbulos T, que são essas entradas, elas servem para facilitar a propagação do potencial de ação, vindo do sistema nervoso, vindo dos nervos. Então, os nervos têm o seu potencial de ação e passam para dentro dos túbulos T, que vão entrar em contato com as miofibrilas. Miofibrilas são o quê? São a parte contrátil das fibras. As fibras são as células, só que as células têm suas partes, tem as mitocôndrias, tem os retículos, tem os núcleos, mas a parte responsável pela contração mesmo é as miofibrilas. E essas miofibrilas, elas são formadas por vários sarcômeros. Muita gente me perguntou, qual é a diferença? Quem é quem? Porque vive confundindo. Miofibrilas são conjuntos de sarcômeros. Cada caixinha dessa é um sarcômero e elas ficam enfileiradas. Isso aqui é uma miofibrila. Dá pra ver aqui, mais ou menos, o que é. Então, a gente diz que a miofibrila é a parte da molécula que se contrai. Essa é a parte da fibra que se contrai. E quem é responsável por fazer essa contração acontecer são os sarcômeros, que é a unidade funcional da contração. É onde a contração vai acontecer em si. E esse sarcômero, ele é formado por filamentos de actina e de miosina. Aqui temos uma actina e aqui temos uma miosina. Começando do macro, temos o seguinte: um sarcômero aqui, um sarcômero aqui, um sarcômero aqui. Enfim, são vários sarcômeros que ficam enfileirados. E esses sarcômeros, eles são divididos dessa maneira. Temos aqui uma tinina, que é uma proteínazinha de tipo um pilar. E aqui temos os filamentos de miosina. E aqui, filamentos de miosina. E aqui nas pontas temos os filamentos de actina. E eles estão intercruzados, dá para perceber.
E aqui acaba um sarcômero. E aqui começa outro sarcômero. E quando a gente vai olhar no micro, a actina, que é essa daqui, ela é desse jeito. E a miosina é desse jeito. A actina, ela é uma proteínazinha. Só que essa proteínazinha, ela é guardada, basicamente. Ela é protegida por um aramezinho farpado chamado de tropomiosina. Dá pra ver que ela se enrola na actina. E os farpos desse arame farpado são as troponinas. Não entendi para que elas servem. As troponinas, elas servem para que a actina não contraia, não se ligue à miosina, causando contração muscular. Mas a função do músculo é contrair. Por que ela está impedindo que o músculo contraia? Por que ela está aí? Justamente por isso. Porque se a função do músculo é contrair, ele vai querer contrair toda hora. E a troponina, e aí isso vai gastar ATP à toa, vai gerar estímulos que não são necessários. Então a troponina tá aí para fazer com que isso não aconteça. E a miosina, ela é como uma arvorezinha. Ela tem a sua camadinha grossa e ela tem ela é tipo um cacho de uma frutinha. Ela tem várias cabecinhas que saem do seu filamento. E essas cabecinhas são as áreas que vão entrar em contato com as actinas. E como isso vai acontecer? Já que a gente tem aqui a troponina que impede a ação delas. Como isso vai acontecer? Eu deixei aqui uma tabela para a gente reconhecer a principal diferença entre os músculos do corpo, porque existem 3 tipos de músculos e eles trabalham de maneiras diferentes. Mas isso aqui eu volto depois. Para não perder a linha de raciocínio, vamos ver como acontece a contração muscular. De maneira sistêmica de explicar, sequencialmente, de início, nós temos um potencial de ação. Esse potencial de ação veio de onde? Veio do sistema nervoso. O seu cérebro pediu para que o braço levantasse, e aí um potencial de ação que veio do cérebro vai passar pelo nervo até que ele chegue na fibra muscular. E quando ele chega na fibra muscular, os neurônios, eles se comunicam através de neurotransmissores, que é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente, que são comandantes. Eles vão comandar que a célula alvo faça alguma coisa. Chegando na fibra muscular, um neurotransmissor chamado acetilcolina vai entrar na fibra muscular. E essa acetilcolina vai fazer com que os canais de cálcio se abram, porque ela gerou uma diferença de voltagem que alterou a polarização da membrana, a permeabilidade da membrana, fazendo com que o sódio entre na membrana, despolarizando-a, gerando um potencial de ação. Esse potencial de ação que estava no nervo foi propagado para a membrana da fibra muscular. E da fibra muscular, como eu tinha dito anteriormente, a membrana não é só a parte de fora, a membrana também é a membrana das organelas. Esse potencial de ação vai se propagar e vai acabar chegando aqui na membrana do retículo sarcoplasmático, que, como foi citado antes, tem a função de guardar íons de cálcio. Porém, quando esse potencial de ação chega na membrana, a sua permeabilidade também muda. E ela libera esse cálcio no citoplasma. Gente, isso geralmente acontece
Quando o sódio entra dentro de uma célula, o cálcio geralmente ele é liberado para tentar compensar. Acho que vocês viram isso em solução tampão. O cálcio ele tenta compensar essa mudança que está acontecendo. Então, o cálcio saiu do retículo na intenção de ajeitar o que está de errado. Só que no meio do caminho, já diria Patrick, ela viu, o íon de cálcio viu o crush dela. As troponinas. Ele é extremamente atraído pelas troponinas. E aí o cálcio vai, em vez de fazer o que ele ia fazer, ele vai até as troponinas e se liga a elas. Considerando que temos aqui a actina e as troponinas, e o cálcio foi e se ligou a elas, agora elas estão juntas. Então não tem como, se o cálcio deu as mãos com a troponina, não tem como a troponina ficar de mão dada com a actina. Então a actina sai, a troponina sai da actina e a actina fica livre. Fica livre para quê? Para que a miosina possa se ligar a ela. Então, em termos gerais, qual é a função do cálcio? A função do cálcio na contração muscular é tirar as troponinas de perto da actina, permitindo com que a actina e a miosina possam se deslizar à vontade. E é isso que vai acontecer agora. A actina livre faz com que a miosina possa deslizar sobre ela. Só que para isso acontecer, toda vez que essa cabecinha encontrar a actina, ela vai grudar. E para ela desgrudar e poder vir mais para frente, deslizando, e essa aqui possa se cruzar com essa, que nem passinhos de caminhar mesmo, toda vez que ela gruda de uma vez. E para ela soltar e poder vir mais para frente, quem vai soltar ela é o ATP. Tá muito bagunçado essa anotação, mas quem solta a cabeça de miosina da actina é o ATP. Então, toda vez que ele gruda, solta, até que eles estejam um em cima do outro, completamente cruzados, vários ATPs são gastados para que ela possa se soltar e cruzar de novo, soltar e grudar de novo. Então, para realizar esse movimento de deslizar, o ATP é gastado. E quando as miosinas estão deslizadas completamente com as actinas, são chamadas pontes cruzadas de actina e miosina. Muita gente não soube resolver a questão de sequência de acontecimentos da contração muscular porque não sabia que pontes cruzadas são as actinas e as miosinas contraídas. Então é isso. Agora as actinas e as miosinas estão cruzadas e o músculo está contraído. Só que em algum momento esse potencial de ação vai acabar. E quando o potencial de ação acaba, a voltagem diminui e a membrana volta para sua permeabilidade normal. A membrana voltando para sua permeabilidade normal, os íons que estavam em seus lugares, que não estavam em seus lugares, têm que voltar para os seus lugares. Nisso, íons são voltados de volta para o retículo, os íons de cálcio. O retículo que tinha liberado eles, chama eles de volta, porque a permeabilidade da membrana mudou e eles não precisam mais fazer a sua função. Ele estava fazendo a função dele? Não, ele estava namorando. Só que aí eles são chamados de volta. E para eles voltarem para dentro do retículo é um processo ativo. E lembrando a vocês, quando um processo é ativo, um ATP é gasto. Então, já foi comentado numa prova antes
E agora eu vou só relembrar vocês. O ATP é gasto quando o cálcio vai sair da célula? Vai sair do retículo? Não. Mas o ATP é gasto quando o cálcio vai voltar para o retículo. Porque quando ele vai sair, é difusão. Mas agora a permeabilidade da membrana mudou. Então tá mais difícil de entrar lá. Então, para entrar, vai ter que gastar um ATP, vai ter que fazer um esforço, vai ser um potencial ativo. Gastar ATP para repolarizar a membrana do retículo, fazendo com que o cálcio volte para dentro do retículo. Com o cálcio fora de cena, a troponina fica com as mãos livres e agora ela pode voltar a se ligar com a actina. Com a actina cheia de troponina, a miosina não pode se ligar a ela novamente. E isso faz com que elas voltem para o lugar que elas estavam antes. E isso dá fim à contração muscular. Eu fiz uma bagunça na escrita do slide? Sim, mas é dessa forma associativa que eu espero que vocês entendam como funciona a contração muscular. Primeiro, um potencial de ação do nervo vai para a fibra muscular. E esse potencial de ação é propagado. Um neurotransmissor é liberado. E esse neurotransmissor faz com que o potencial de ação aconteça dentro da célula. E depois disso, a conformação, a permeabilidade da membrana muda, porque a membrana está despolarizada. E nisso, o cálcio é liberado do retículo. O cálcio vai se atrair na troponina, aí eles vão ficar juntos. A actina vai ficar livre, a miosina vai se deslizar sobre ela, gastando ATP para fazer isso. E depois que o movimento acabar, e isso é a ponte cruzada, e depois que o movimento acabar, o cálcio vai voltar para o retículo, a troponina vai voltar para a actina e a miosina vai ficar sozinha de novo. E quando o cálcio volta para dentro do retículo, gasta ATP. Então, termos básicos, por que o cálcio onde o cálcio é usado? O cálcio é usado para segurar a troponina, deixar a actina livre e a miosina livre para se cruzarem. E o ATP é usado em dois momentos. É usado para fazer a miosina se deslizar na actina e para fazer o cálcio voltar para dentro do retículo. Essas são as funções de cálcio e as funções de ATP, que são as principais partes que Patrick disse que queria cobrar na prova. E isso, gente, dá fim à contração muscular.